Boa noite a todos. Depois de um dia meio chuvoso, né, estamos aqui para tentar elucidar uma parte das questões do mercado imobiliário no tocante às garantias. Acredito que é um tema que já foi muito falado e elucidado no dia a dia dos senhores, mas vale a pena nós passarmos hoje para os senhores o que seria interessante como consultores de negócios hoje dos seus clientes, o que vocês efetivamente podem ofertar para eles. Eu vou fazer duas partes nessa apresentação e aproveitar aqui a presença do Natanael, que ele é o presidente da FECAP, ele veio do Rio de Janeiro especificamente para nossa palestra. Eu vou pedir para ele passar um cenário de locação do país, para ele bater um papo na questão de locação, de cenário, e depois eu vou entrar na divisão dessas fianças, dessas garantias, dessa nova metodologia de negócio para vocês, ok? Obrigado, Maurício. Vou roubar só uns pequenos minutos aí dessa fala do Maurício e falar um pouquinho da nossa percepção com relação ao mercado de locação. Logicamente que os senhores são especialistas, conhecem bem o mercado, mas só para a gente fazer uma análise de contexto, para depois o Maurício entrar falando um pouco mais, explorando mais o assunto garantias locatícias, né? No mercado de locação, a gente vem aí sofrendo, obviamente, essa grande retração que o mercado sofreu nos últimos anos, e a gente percebe, isso aqui é um texto que eu recolho aqui de uma empresa que faz o levantamento de preços, né, o índice FIPE-ZAP, e a gente percebe que nós temos aí uma pequena alta no preço médio do mercado de locação a nível país. Algumas regiões têm uma evolução um pouco mais arrojada, outras até alguma evolução, mas na média, a gente consegue visualizar uma pequena recuperação no mercado de locação em termos de preço do metro quadrado, né? Quando a gente olha a evolução desse índice ao longo dos anos, a gente percebe claramente ali, naquele gráfico, que nós vivemos realmente um momento áureo, né? Um momento muito, muito fértil, que foi por volta de 2011, 2012, onde o mercado realmente tinha uma dinâmica bastante forte. E aí entramos nesse processo de crise, onde, na verdade, culminou ali por volta de 2016, atingindo esse fundo do poço. E aí, por volta de setembro, mais ou menos, começamos a ter uma pequena e lenta recuperação. Então, a gente começa a sair desse movimento aí de crise e começar a acenar com uma perspectiva de melhoria dentro do mercado de locação. Então, estamos andando ali um pouco de lado nesse começo de ano, finalzinho de 2017, começo de 2018, mas eu diria, e aí os senhores são os melhores para afirmar ou não esse meu comentário, eu acho que o pior passou, né? Mas ainda estamos longe, obviamente, de recuperar a dinâmica do mercado que nós tivemos lá por volta de 2011, 2012. Quando a gente olha o aluguel do ponto de vista de rentabilidade, a gente percebe realmente o efeito também muito forte dessa tendência, né? Em 2009, ali no comecinho do nosso gráfico, nós tínhamos uma rentabilidade na faixa de 8%, a rentabilidade já real, 8%. Isso vem caindo bastante ao longo do tempo, e estamos ali na faixa de 4,4%. Talvez o número não seja muito visível para todos, mas o último número ali de fevereiro é 4,4%. Bom, dentro de um cenário de uma economia estabilizada, 4,4% é interessante. Se a gente pensar em termos mundiais, em termos globais, né, 4,4 é uma média interessante. Agora, nós dificilmente voltaremos a ter aquele número de 8% como taxa de rentabilidade anualizada na parte de locação. Mas nós acreditamos que, dado um cenário de estabilidade econômica, um cenário de normalidade, a locação, a posse do imóvel para a locação, volta a ser, sem dúvida nenhuma, uma extrema interessante atividade econômica para os investidores, né? A gente acredita que isso vai retomar. O que está pegando, de fato, para a gente ter uma aceleração nesse processo e fazer com que o mercado atinja um patamar de mais estabilidade?
E aí eu faço essa comparação com dois momentos, né? Escolhemos ali uma data, que não é, na verdade, nenhuma coincidência, na verdade, são os dados históricos, né? Um cenário pré-2014 e um cenário pós-2014. O que a gente verifica ali no cenário pré-2014? Um cenário de alta demanda, que é aquele cenário que nós vimos lá, com preços elevados, e nesse cenário, o dono do jogo era o locador, né? Estabelecia o valor do aluguel, estabelecia as garantias locatícias, aí fazendo um link depois com aquilo que o Maurício vai falar. E nesse cenário, foi um cenário onde algumas garantias começaram a ser mais evidenciadas do que outras. Aí eu vou deixar para o Maurício comentar isso lá na frente, tá, Maurício? No cenário pós-2014, nós tivemos, então, uma queda de renda, um cenário, do ponto de vista econômico, bastante danoso, desemprego em alta e, logicamente, os preços do imóvel caindo. Então, nesse cenário, o dono do jogo é o locatário. Então, o locatário, ele, na verdade, começou a escolher bem os imóveis, o nosso estoque aumentou bastante, as garantias começaram a ser, inclusive, algumas delas até, digamos assim, descartadas. Quer dizer, o mercado ficou tão fragilizado, eu estou falando em nível país, tá? Estou colocando de forma generalizada país. Em algumas regiões, você tinha, em locações comerciais, você dando a loja para o locatário pagar o IPTU e o condomínio. Então, isso aconteceu com muita frequência em várias regiões. E ainda acontece em algumas regiões do Brasil. Tá? Então, essa é a grande diferença desses dois cenários. No cenário pré-2014, um cenário onde, de fato, o dono do jogo era o locador. No cenário pós-2014, o cenário é o inquilino. Bom, o que a gente espera? Um equilíbrio. Esperamos um equilíbrio. Do equilíbrio, todos ganham, né? Então, a relação oferta-demanda se estabilizando, com mais indivíduos colocando os imóveis em locação, com o aumento de renda, com a crise passando, e a gente começando a ter uma pequena recuperação econômica, mesmo que lenta, a gente espera que esse mercado se equilibre, e aí sim, a questão das garantias passam a ter, de certa forma, uma relevância até maior, onde o cardápio de opções, né, Maurício, é que é o importante, ou seja, qual é a melhor garantia para aquela situação em particular. E aquela situação em particular, ela depende, obviamente, de duas partes. E um terceiro intermediário, que são os administradores, os corretores, que é o locador e o locatário. Então, esse é o contexto que eu queria deixar, de certa forma, fazendo uma provocação para que o Maurício possa melhor desenvolver. Como eu comentei, eu vou falar muito pouco, né, até porque o dono da noite é o Maurício. E aqui, gente, só para fazer uma provocação, uma introdução, nós temos aí a dinâmica do mercado, onde as garantias usuais estão colocadas ali embaixo, né? O fiador, o depósito calção, o seguro, fiança e o garantia de aluguel, que são os títulos de capitalização. Então, essas são basicamente as 4 grandes garantias que hoje o mercado trabalha. Tem algumas pessoas um pouco mais criativas aí, né, trabalhando no mercado, mas, via de regra, esse é o nosso portfólio de garantias que sustenta toda a dinâmica do mercado de locação. E dentro desse contexto, esse dado aqui é um dado que, infelizmente, ele não é atualizado mensalmente, mas é um dado de São Paulo. Aliás, São Paulo, nesse particular, é o estado que tem a melhor condição estatística do Brasil, né? A gente não tem, infelizmente, dados muito consistentes a nível Brasil, mas é uma mera provocação. E essa é uma provocação que, com certeza, o Maurício vai explorar na sua fala. Dentro das garantias que nós temos hoje, a grande garantia a nível Brasil, ou seja, aqui em nível São Paulo, que a gente pode até estender esse a nível Brasil para números maiores, inclusive, é o fiador. O fiador respondia ali, em 2017, com 45% da média dos contratos, ok? O segundo, a calção. Tá? Em algumas regiões do país, a calção é muito forte, particularmente no interior, onde você tem fiador e calção praticamente aí dominando o mercado, com 35% e 35,9%. Seguro fiança com a parcela relevante, né, 18%, e aí muito concentrada, de fato, nos grandes centros, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, capitais, as metrópoles. E, por fim, capitalização,
que é o segmento que eu particularmente represento, né, na Federação Nacional das Empresas de Capitalização, com apenas 1,5%. Pode ser que a gente tenha 2, que tenha 3, em alguma região 4, mas, de fato, a capitalização ela apresenta um grande potencial de crescimento em função dos diferenciais que ela tem em relação às outras garantias, né? Mas ainda é a menor parcela dentro das garantias hoje disponíveis no mercado, né? Eu não vou antecipar, né, o Maurício, a sua fala, mas o Maurício tem uma pergunta para fazer, né, para os nossos telespectadores, pessoal que nos escuta aí, pessoal que está acompanhando pela web. A primeira pergunta a se fazer é: para quem, né, é a melhor garantia? Qual é a visão desses atores aí, locador, locatário e imobiliário? E, para isso, o Maurício vai assumir aqui a fala e tocar o barco, né, explicando para os senhores qual é a melhor garantia e fazendo um debate que eu acho que será muito proveitoso. Maurício. Obrigado novamente. Fiz questão até de Natanael participar conosco, porque é difícil tirar ele do Rio de Janeiro, e ele veio exclusivamente para a palestra com os senhores. Então, eu acredito que essa introdução é um balizador para a gente entender como anda o mercado nas questões econômicas. Isso os senhores sabem muito mais do que nós, né? O que a gente veio aqui bater um papo e conversar com vocês, né? Vocês, como consultores de negócios, a primeira pergunta que eu faço a vocês é para quem, né? Para quem nós vamos oferecer a garantia? Para o locador ou para o locatário? Qual que é o benefício quando você tem aí uma pessoa ou uma demanda jurídica ou física, né? Na verdade, ela já se responde, porque não existe aqui um prato pronto para a gente fazer. Vai depender muito da demanda, vai depender muito do que o locador e o locatário quer, vai depender muito da estratégia de venda do corretor e da necessidade do meio daquele momento, né? Mas a gente entende que existe para cada cliente uma garantia adequada, né? Com certeza os senhores, nesse bate-papo inicial com os seus clientes, entenderão o que será necessário e qual o melhor modelo para apresentá-los na hora da sua administração dos vossos negócios, né? Eu coloquei aqui, e é sempre bom a gente entender a questão da lei, né? Então, tem no artigo 37 a lei do inquilinato, que dá as condições que hoje nós podemos fazer as cauções, fianças, seguros, título de capitalização e a cessão. Por isso que foi uma fala do Natanael que tem algumas pessoas que fazem outras coisas a não ser o que está no artigo 37. Mas a primeira recomendação nossa é que tomem cuidado, né? Porque existe uma lei que rege as questões das locações, né? Muitas das vezes a gente vai fazer um negócio que é proposto e às vezes a gente pode ter problema no futuro, né? Isso é bom salientar, porque os senhores devem saber, mas às vezes vem algumas propostas diferentes daquilo que está dentro da jurisdição, da jurisprudência ou até do próprio direito do consumidor. E mais para frente vem esbarrar no corretor, né? Nunca faça uma locação com mais de uma garantia, né? A gente vê, às vezes, no mercado, algumas propostas indecorosas das pessoas dicotomizando a locação e segurando metade de uma parte, fazendo de um jeito e de outro, e isso é muito perigoso juridicamente. Tomem cuidado, tenham isso na mente de vocês, que os de cima, tanto calção, fiança, seguro-fiança, título, para uma locação, você escolhe um dos acima, tá? O papel do fiador, eu acho que é o que todos aqui devem conhecer e é uma praxe bem mais antiga do mercado de locação, né? Eu fiz um texto básico, mas é só para implementar aquilo que os senhores já têm conhecimento,
Então, é uma pessoa que é solidária ao locatário e, em caso de inadimplente do locatário, com certeza aquilo que ele colocou como uma demanda, um imóvel ou um imóvel comercial, ele vai ser acionado juridicamente em caso de inadimplência, né? E aí tem os prós e os contras, né? Tanto para o locatário como para o locador e para a imobiliária. Os prós para o locatário, não há nenhuma necessidade de investimento. Obviamente, ele não precisa investir nada, né? Mas hoje em dia o papel do fiador, eu acho que ele está mais escasso, ele está com uma maior dificuldade, principalmente em grandes centros, de você conseguir trabalhar e ter esse papel do fiador para ajudar nesta garantia, né? O pró também desse sentido é que a inadimplência, quando você coloca um imóvel, coloca um bem, ela realmente é baixa, pela uma estatística que a gente trabalhou e vem entendendo o mercado, né? Realmente, a pessoa que coloca o imóvel dele, coloca outro garantidor, é difícil acontecer alguma coisa de diferença que entra nos termos de um problema jurídico que vai fazer ele, o que ele calcionou, ele ter que demandar isso juridicamente. Mas, hoje em dia, o ponto contra é a situação financeira do locador, que pode mudar, né? Hoje em dia, a gente está, conforme o Natanael passou, depois de 2014, existe uma irregularidade do nosso mercado, não só político, mas econômico. Aquela pessoa que, às vezes, tinha 1 ou 2 imóveis pode não ter, ele pode se desfazer e ter uma insegurança depois nessa questão de contrato. Eu acredito que o fiador, todos os senhores conhecem, é uma prática hoje do mercado, conforme foi passado pelo Natanael, uma grande parte é feita ainda deste jeito, né? Tem o seguro-fiança também, que é uma grande parte que faz hoje, que é uma apólice de seguro, efetivamente, né? Essa apólice de seguro é feita em algumas seguradoras do mercado, faz aquela ficha que é conhecedora de vocês, com aquela ficha, ele passando na questão de crédito, nas questões calcionadas pela seguradora, ele é aprovado a fazer. Ele faz uma apólice, na maioria das vezes de 30 meses, que é o tempo de locação, e se acontecer alguma coisa, obviamente, essa apólice é demandada. Pró e contra, na verdade, os prós para o locatário é realmente ele ter o aborrecimento, o desconforto, com menos burocracia. Ele não tem a burocracia aí, porque a apólice de seguro vai ajudar e vai fazer com que, na questão da aprovação da apólice, ele, se tiver que ser calcionado, é a apólice que vai pagar e vai fazer, às vezes faz até um regresso contra ele, mas eu não vejo isso como hoje um problema, é realmente um trabalho dentro do mercado. Mas o contra disso é o dinheiro perdido. Quem faz a apólice de seguro, que ela hoje, em média, custa 1 vez ou 1,5 vezes o valor de uma locação, os senhores devem esbarrar muito no problema de quando oferta um imóvel para alocar, falando que o imóvel custa X e o seguro vai custar X e meio para que ele pague. Esse dinheiro não tem volta. Se ele ficar 30 meses lá, ele vai pagar mais ou menos 250% de um valor do imóvel. Isso atravanca muito o negócio. Ele é um fator complicador, mas é um fator hoje que encontra-se no mercado a trabalho. Tem também um problema que a gente colocou aqui, que é a questão de contrato, né? O que acontece? A pessoa tem que estar com o crivo dele tranquilo, CPF sem problema nenhum, e isso, às vezes, e hoje no mercado que nós vivemos pós-2014, isso traz um problema para as questões de locação, né? A caução também é de acordo com o artigo 38 do inquilinato, né? Então, a caução em São Paulo, e depois até na hora que a gente abrir para a pergunta dos senhores, ela perdeu um pouquinho de força, ela existe ainda, mas é uma pequena demanda. Pós-2014,
de oferta de bens imóveis que são registrados dentro do mercado. Eu não vejo isso hoje como uma operação mais tranquila dos senhores fazerem para um garantidor, mas existe ainda alguns casos. O que é isso contra, né? Eu vou lá contra porque é uma garantia frágil. Cada vez mais nas questões jurídicas é uma garantia frágil. Pode ter um elevado custo para averbação. Então, eu entendo que nas pesquisas que a gente tem feito na área de seguros, a caução hoje ela perdeu muito espaço para a fiança locatícia. Então, se você volta no quadro que o Natanael apresentou, ela tem realmente em centros interior, mas os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, isso já hoje ocorre bem menor escala do que a gente pegar o mercado 15, 20 anos atrás. Bens móveis desvalorizam com o tempo e não tem um valor realmente um valor agregado no sentido de você ofertar. Hoje, o imóvel lá de X mil reais, dependendo da locação, se for uma empresa que está alocando um galpão, vai ter algum tipo de problema. Então, a gente colocou como existente hoje, mas não é uma indicação de negócio hoje para os senhores. E o que é novo no mercado, que tem um percentual de 1,5%, 2%, é realmente a garantia de aluguel. Garantia de aluguel, eu não sei se todos os senhores conhecem, é um título de capitalização que funciona como uma espécie de caução, que garante o contrato de locação. Isso é feito você faz um título de capitalização, esse título de capitalização fica em nome do locatário e, em caso de algum tipo de problema de inadimplência, ele pode vir fazer o resgate. Qual que é na nossa visão, a vantagem disso? Você não tem perdas financeiras para quem está locando o imóvel. Esse dinheiro é aplicado, esse dinheiro continua sendo seu, e no final da sua locação, se nada aconteceu, ele também volta para você. É muito mais um sentido garantidor, porque ele tem correção do TR. Então, hoje o mercado ele está iniciando uma nova trajetória, uma nova jornada na questão de garantia de aluguel. Eu acho que é um diferencial hoje do mercado, que a gente sente de algumas imobiliárias e alguns corretores de imóveis iniciaram esse trabalho para um público que está tendo uma grande aceitação. Eu acredito que é uma tendência do futuro, você ter uma independência de não pedir uma fiança, de você não pedir uma caução e você não depender de um fiador. Então, é um risco hoje zero, volta de dinheiro para quem está fazendo e ele não tem perda numa apólice de seguro, por exemplo, que ele paga a apólice e, ao findar, ele saindo da locação, e aquele dinheiro não estará mais com ele. Então, aqui, qual que é o pró para o locatário? Ele não tem aborrecimento nenhum com o fiador. Ele não precisa de fiar. Burocracia, quase zero, porque a aprovação é rápida, porque não tem crivo nem critério de CPF ou de CNPJ. Você, em 2 ou 3 telas, você faz e você automaticamente já sai um certificado e você não tem problema nenhum nas questões de cadastro hoje, esse cadastro negativo que tem hoje no mercado e, infelizmente, é um reflexo da nossa economia. Isso é interessante. Não perde dinheiro, é o que a gente vem salientando nesse sentido. Você tem realmente garantido aquele valor que você calcionou e, no final, se der tudo certo, ou você vai sair do imóvel, o dinheiro volta para quem investiu com o TR, com juros, coisa que ele iria perder numa garantia normal. Do lado do contra, realmente, ele tem que ter um capital de giro. Por que um capital de giro? Porque depende do acerto entre locatário e locador, imobiliária. A gente tem, por métier, por entendimento aí do mercado, que eles, na maioria das vezes, quando o locador ele aceita fazer esse tipo de negócio, ele, às vezes, pede 2 ou 3
vezes o valor do imóvel como garantidor. Qual a diferença do capital de giro? Ele vai ter que ter esse valor do aluguel vezes, por exemplo, 4, e ele vai ter que fazer esse recolhimento à vista e deixar capitalizado. Então, para os vossos clientes que têm um pequeno ou um grande capital de giro, e dependendo do valor da locação, o garantia de aluguel é muito satisfatório para ser usado e eles entenderem que eles não vão ter gastos adicionais. Eles não têm que comprovar questões de cadastro, que isso facilita muito, e hoje em dia a maior saída é: não preciso pedir fiador, não consigo fazer caução, a pólice de seguro eu vou perder dinheiro, enquanto a garantia de aluguel é um dinheiro que eu estou capitalizando, guardando, e se tudo der certo, depois retorna para a gente. Ainda existe pouquíssimos, eu acredito, principalmente no cenário aqui de São Paulo, as pessoas que locam sem garantia nenhuma. Mas eu acredito que isso, vocês depois vão dar um reflexo, um termômetro para a gente. Isso aqui é bem difícil hoje acontecer, principalmente no mercado aqui das grandes cidades. Você simplesmente locar um imóvel e não pegar garantia nenhuma ou contrapartida nenhuma. A gente viu poucos casos acontecendo isso, mas eles existem ainda. E tem ali os pontos negativos. Óbvio que a maioria das imobiliárias não trabalham com esse tipo de modalidade, mas ele mesmo garante a contratação como se fosse do próprio fiador. Acontece muito nas pessoas jurídicas, né? Eles, às vezes, têm um imóvel dele próprio, tem que alugar um próximo imóvel e dar o imóvel dele de garantia. Então, às vezes, em algumas locações, ainda existe isso. Não é uma demanda grande, corriqueira, mas ainda existe. Mas uma empresa que está em fase de crescimento, que ela consegue aí ter um pouquinho mais de capital de giro, com certeza você oferecer uma garantia para ele e dizer que o dinheiro dele vai ficar guardado e vai ficar rendendo, eu acredito que vai ser um chamariz diferente para vocês fazerem uma locação mais qualificada para os dois lados, né? O outro pró é que, para o locador, ele pode entrar com uma ação de despejo, né, com um pedido liminar, mas, apesar dessa lei de despejo existe, todos sabem que, na prática, isso não acontece em 15 dias, e a nossa lei ela é morosa, e isso a gente pode trazer um problema para o nosso cliente, né? Às vezes tem a lei de despejo, acontece, entra-se com o pedido, a pessoa entra com uma liminar, e esse 15 dias se torna 15 meses. Então, isso é meio complicado, né? Aqui eu faço um quadro, atrás vai ficar uma letra até um pouco pequena, mas é um quadro de comparação, efetivamente, daquilo que a gente foi mensurando e falando para vocês, que os 4 ícones que nós colocamos, que é o fiador, o seguro fiança, o depósito e a garantia de aluguel. Nós acreditamos ainda que, na questão da garantia de aluguel, o valor acordado entre o locador e o locatário, ele não tem limite. De repente, os dois já se conhecem, está fazendo um novo contrato ou fazendo um contrato para outro imóvel, isso é maleável. Se ele quer cobrar uma vez, 2 vezes, cobrar meia vez, isso fica entre os dois e, óbvio, os senhores para administrar. Então, isso é realmente uma vantagem. Pouquíssima burocracia. Ele vai colocar algumas informações, sai um título automaticamente junto com um boleto para pagar e acabou. Ele é renovado automaticamente, de acordo com o contrato de locação que foi feito. Certeza da garantia durante a vigência do título, né? Agilidade do resgate. Deu algum problema, vai ligar para a seguradora, o resgate, depois da inadimplência, é feito em poucos dias, você dá uma segurança para aquele que você está administrando, que eu acho que hoje é o que ele mais precisa. Ele não tem que entrar numa seguradora, como é o seguro fiança, entrar com sinistro, demorar 15 a 20 dias, entrar com uma ação de despejo, para depois começar a receber. É muito mais ágil e muito mais fácil, né? Também o locatário recebe o valor aportado no final do contrato, corrigido pela poupança. E aonde que ele vai fazer isso nas outras modalidades? O depósito não tem como. O seguro fiança, ele paga a apólice, ele não tem devolução de dinheiro.
E para o fiador, vai ficar uma responsabilidade do fiador, ele não vai ter o dinheiro de volta. Uma média entre 6 a 12 aluguel, 6 a 12 vezes é o valor que a maioria dos contratos pedem. Então, vai depender muito da negociação que vocês fizerem e o capital de giro que essa ou pessoa física ou essa pessoa jurídica necessita e consegue colocar. O pagamento lá é à vista, ele não é parcelado. O que acontece hoje no seguro garantia? O pessoal pode fazer em 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, ele vai lá, paga uma parcela, paga a segunda parcela, a terceira ele não paga, está inadimplente, o problema volta para o locador e volta para o corretor de imóveis que fez a apólice. Lá é pagamento à vista, pagou, está valendo o seguro, vale a garantia de imóvel, de acordo com o contrato. 30 meses vai lá valer 30 meses, é renovado automaticamente, 12 meses por 12 meses. Como a gente pode apresentar essa garantia para abordar, né? Eu acho que são perfis totalmente diferentes, depende da abordagem dos senhores, tanto para o locador como para o locatário. O locatário, ele vai conhecer mais uma possibilidade de garantia. Às vezes chega aos senhores uma pessoa que está, infelizmente, com problema no CPF, ele não tem fiador, ele não consegue fazer, só que ele tem um capitalzinho de giro que ele consegue dar de entrada nesse seguro no garantia, e ele consegue aportar esse valor, guardar esse valor, e automaticamente ele está resolvendo o problema dele ali. Identificar o perfil do inquilino, né? Obviamente, se for um aluguel de valor bem baixo, talvez a pessoa não tenha um capital de giro suficiente para que ele possa aportar, e isso fica um pouquinho mais difícil de fazer. Mas aí os senhores que são profissionais da área, com certeza, têm muito mais elementos e entendimento do que nós para saber abordar a pessoa correta para ofertar esse tipo de seguro, né? E a verdade nossa, até com a questão econômica, é a gente entender as opções que mais adequam à realidade dos dois lados, né? Principalmente do locatário, e selecionar a opção que mais adequa à realidade do locador. Às vezes, o locador, desconhecendo as garantias, talvez ele, em primeiro momento, não aceite, mas eu acho que, se a gente conseguir imbuir isso, uma cultura que ele vai ter a certeza do recebimento em caso de uma inadimplência, sem nenhuma burocracia, eu acredito que isso vai ser um fator predominante aí e que pode ser proposto na hora de vocês estarem fazendo uma análise junto ao seu cliente. E apresentar o comparativo de vantagens, né, e desvantagens, principalmente para o locatário, quando ele vai analisar as propostas, tanto de uma apólice, de uma garantia. Eu acho que isso é muito importante ele entender até onde ele pode ir e o que ele pode fazer que mais seja rentável e facilitador. Hoje em dia, os senhores, com certeza, gostariam de ter produtos na mão que não desse muito problema depois no feedback com o cliente de vocês. Às vezes é uma casa, mas ele tem 10 ou 11 imóveis com vocês, e um tipo de uma venda de uma garantia aí, não feliz pode trazer problema para o cliente de vocês. E, óbvio, para o locador propor que o proprietário elenque nessa ordem de preferência, né? Ele tem que entender para quem ele está fazendo, qual o imóvel que ele está adequando, se é para uma PJ ou se é para uma pessoa física. Ele tem essa ajuda de vocês, que são os especialistas na área, com certeza é um facilitador. Muito obrigado. Obrigado.